Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma live basicamente para explicar um pouquinho o que foi o curso do final de semana, né? Hoje eu tenho dois tipos de curso e vou falar um pouquinho sobre o que é cada um deles e como a gente trabalha cada um deles e como eles são organizados, né? O primeiro curso que eu falo, e não vai ser o tema dele hoje, né, é o curso intensivo, que é um curso de 6 dias, né, e são 6 dias seguidos de curso, onde eu coloco todo o conteúdo e eu montei ele basicamente por uma necessidade que as pessoas que moram longe têm, né, de de estar de vir fazer um curso, né? Então a logística de passagem, hotel, tudo fica mais complicado. E aí eu organizei dessa forma para facilitar, né? Então as pessoas podem fazer o curso, né? E se planejar de uma maneira melhor. Ah, assim, tanto esses dois cursos que eu tenho, né, esse primeiro e esse intensivo e o extensivo, os dois têm uma turma limitada a 6 pessoas. Por que eu limito a tão poucas pessoas? Porque o conteúdo de vivência é muito grande. Como eu não faço, né, eu já falei, já fiz live disso sobre curso online, eu não sou a favor, eu não vou fazer curso online que ensine movimento, porque afinal é necessário vivência para que o movimento saia, e não dá para fazer isso com um computador. Então eu faço um grupo muito pequeno de pessoas, né? Só 6 pessoas, para que as pessoas possam realmente emergir e ter toda a vivência necessária, que a gente tire todas as dúvidas. O curso ele é sempre muito aberto a debate, a discussão. Os alunos trazem problemas deles, problemas reais de aluno deles, né? Então, assim, todo dia praticamente 70% do conteúdo ele é prático, né? A gente fala um conceito, introduz um conceito e vai vivenciar esse conceito na prática e exaurir esse conceito na prática até quando ele precisa, né? Então a gente faz isso nos dois cursos, né? Esse curso que eu fiz esse final de semana, que foi um extensivo, o que ele difere do curso intensivo? Eles são os mesmos 6 dias, só que eles são feitos em 3 finais de semana, né? Então eu abro uma turma do 1 e 2, no final de semana, e aí os alunos interessados procuram, tal. A gente, né, agora eu estou com um sistema de fechar, de colocar os alunos para escolherem as datas, então eu disponibilizo algumas datas e os alunos interessados vão lá e votam, e aquela data, aquele final de semana que tiver um maior número de pessoas votantes, a gente fecha a data, né? E aí o curso é dividido, né, dessa maneira em 3 finais de semana. Então a gente vê. O que a gente vê no nível, né, 1 e 2? Então a preocupação é que a pessoa faça o curso e mesmo que ela não tenha ainda o completo, né, que ela tenha uma forma de trabalhar desde o primeiro final de semana que ela faz o curso, né? Então o diferencial né, desse curso ser mais longo é basicamente o seguinte: a gente pega no primeiro dia, introduz conceitos de força, aquele papo que eu já tive numa live sobre tipologia de força, a gente aprofunda muito isso, deixa isso muito claro, coloca uma série de conceitos, explica esses conceitos, homogeneiza, por assim dizer, a linguagem que a gente vai utilizar. Né? Então, seja de tipologia de força, seja de capacidades físicas, a gente homogeneiza isso para falar uma linguagem só, pelo menos durante o curso, né? Porque não tem nenhuma padronização disso, então um autor pode entender uma capacidade física de uma forma, outro de outra forma, então a gente homogeneiza isso para todo mundo falar a mesma língua. Introduz os conceitos de força, né? Introduz os conceitos de movimento,
né, o curso mostra, o primeiro dia de curso, né, eu tenho uma abordagem que prega que o agachamento, o supino e o terra, né, as habilidades de agachar, levantar e puxar são inatas do ser humano, e por causa disso a gente trata de maneira completa. Então eu não vou reduzir o agachamento a nada via de regra, nem o supino a nada, nem o terra a nada. Então eu não vou dividir o movimento em partes e ensinar partes. Eu ensino todo. E quando a gente inicia essa prática, eu mostro de uma maneira também prática, né? A gente não fica discutindo em cima de artigos e muito de especulações, mas assim, a gente mostra de uma maneira muito prática uma forma de avaliar movimento. Então, o professor, o treinador que está fazendo, o aluno que está fazendo esse curso, ele já começa a entender e a começar a treinar o olho para identificar o movimento, o que pode ser um movimento certo, o que pode ser um movimento que tem algo errado naquele movimento. Então é importante que ele já comece a entender isso, né? Ele comece a treinar esse olho, e aí eu mostro antes, o cara apresentou uma falha, eu mostro antes o que eu vou fazer, o que apresentou, se as pessoas viram, se precisar repete. Então vai lá, começa a mostrar, começa a entender e a vivenciar isso. Começou a treinar o olho, entendeu isso, foi vivenciando o agachamento, vivenciou o supino, vivenciou o terra de forma completa, a gente já mostra nos próprios alunos, né? A gente já mostra a diferença. Cada um vai apresentar uma dificuldade específica, seja numa fase do movimento, seja de uma forma mais... seja na forma do movimento, seja numa fase do movimento. E aí a gente já deixa o gancho para o dia seguinte, né? Então, o cara sabe que ele fez o movimento e apresentou alguma coisa errada em algum momento, né? E viu que cada um apresentou num momento diferente. Então, termina o primeiro dia aí, as pessoas têm a vivência, né? Vão saber posicionar a técnica correta, vão saber corrigir a técnica correta, as diferentes técnicas corretas, né? Eu não sou a favor, eu sou contra achar que tem alguma padronização do movimento, tem que obedecer muito poucas coisas, mas existem infinitas maneiras corretas e infinitas maneiras erradas, né? Você tem que ver se aquele movimento funciona para aquela pessoa. E aí ele fica com esse gancho, né? com esse gostinho. Ele viu que tem alguma coisa errada, também aprendeu aspectos de segurança, né? de como fazer a proteção, o spotter, passar uma barra, enfim, manter o aluno dele seguro quando ele for fazer isso na prática. E depois disso ele fica com esse gancho, né? Pô, tem alguma coisa errada, e aí, o que eu faço para corrigir, né? Aí no segundo dia a gente introduz o conceito dos movimentos, divide esse movimento em fases, né? Tanto o agachamento quanto o supino quanto o terra, divide esse movimento em fases, e a partir daí a gente começa a identificar em qual fase cada um tem um problema, né? Como isso é impossível a gente falar disso sem introduzir alguns conceitos, né? Além de conceitos das demandas dos levantamentos, né? O que cada levantamento vai demandar em termos de capacidade, de recrutamento, enfim, o que vai demandar do corpo, a gente tem uma coisa importante de se dizer, que além dessas demandas internas, vão ser olhar as fases, né? O aluno já sabe olhar, aí ele já começa a ter esse conceito de fase, né? Já ainda na teoria, mas já estou entendendo. Então aquela coisa que eu errei, por exemplo, que eu tive dificuldade, era numa fase de transição de cadeia, né, que a gente chama de sticking point. E aí ele já começa a ter aquela informação.
Então fala uma série de conceitos, as demandas do levantamento, e não tem como fazer isso se não tem conceitos já mínimos de periodização. Lógico, periodização vai ser o último dia, o último curso, né? Mas assim, eu tenho que falar alguma coisa antes para a gente começar a entender que isso vai ter lugar, né? Isso vai estar dentro de uma rotina de treino, isso vai ter um lugar, isso vai ter prazo, né? Então a gente já fala disso assim superficialmente. Só para a pessoa, só para o aluno que está ali entender que isso faz parte de um planejamento, faz parte de uma forma de pensar, né? E aí, terminado isso, a gente vai para a prática. E aí a gente faz na prática diferentes levantamentos, ainda com barras e anilhas, mas para diferentes fases do movimento. Então a gente só usa barras e anilhas ainda e vai fazer exercícios acessórios para diferentes fases ou para diferentes deficiências. Então vai fazer agachamento frontal, explicar porquê, discutir porquê, agachamento pausado, discutir porquê, agachamento box, enfim. A gente vai discutir todo tipo de demanda e tentar matar isso assim, mostrar exercícios para cada tipo de fase, explicar o porquê, quando usar esses exercícios, né? Ainda relacionados com o padrão de movimento, né? Então ainda agachando, ainda empurrando, ainda puxando, né? No terra. A gente não entra em outros tipos de acessório que não sejam terra ou parte do terra, agachamento ou parte do agachamento, supino ou parte do supino. E aí, a gente termina, né, esse dia, então vai ter uma série, é um dia cansativo, um dia de demanda física muito grande, né? Porque, enfim, a gente trabalha com cargas supramáximas, com segurança, mostra uma série de coisas, e aí termina esse dia, né? Então, o que é importante, né? Por mais que o aluno que esteja fazendo o curso ainda vai ter muitas dúvidas, porque afinal de contas a gente está falando de um curso de 6 dias, né? Então, ele fez 1/3 do conteúdo. Eu diria que até menos de 1/3 de conteúdo, porque periodização ainda eu tenho um volume de leitura, né, que eu passo para os alunos e eles têm que ler antes, de mais ou menos 12 horas de leitura. Então, assim, tem muito tempo de leitura. Então, esse curso ainda não chegou nem 1/3, na verdade. Mas assim, a preocupação é que ele fazer um final de semana, na segunda-feira ele já consiga atuar de maneira diferenciada, ou já consiga ter uma forma de pensar diferenciada em relação ao treino de força. E qual é isso, né? Como é que é o processo de egresso desse final de semana de curso? Eu me certifico e cobro e avalio, porque tem avaliação, né, que é surpresa, né, então eu não conto porque só quem fez sabe, são diferentes também cada vez, então não tem muito sentido, que no final de semana esse aluno já consiga fazer basicamente 2 coisas, que ele consiga, né, algumas coisas, né, que ele consiga ensinar com segurança a técnica do movimento, que ele consiga avaliar isso, né? Que ele consiga, com aspectos de segurança, deixar aquele aluno dele seguro e que não corra riscos na prática. Que ele consiga, além disso, identificar algum problema, né? E uma vez identificado esse problema, ter algum exercício para corrigir aquele problema. Né? Então ele vai ter aspecto de segurança, pegou, olhou o movimento, viu que tem algum problema, identificou esse problema e tem algum exercício para corrigir esse problema. Não todos os exercícios, porque isso ainda entra no nível 3, né? Mas ele já tem alguma coisa e para a maioria dos alunos iniciantes ele vai conseguir resolver aquilo por um tempo, né? Então, que é justamente o tempo, muitas vezes, da gente fazer uma nova turma e ele ter, né, ele aplicando isso, ele vai ter mais ferramentas, né, ou mais formas de pensar
trabalhando em cima das tipologias de força e tudo. Então, ele termina um final de semana já sabendo fazer isso. Já identifica, avalia, né? Identifica, avalia, mostra o movimento, demonstra o movimento com segurança, consegue corrigir o movimento de maneira adequada e sabe um exercício para corrigir isso, né? Alguma demanda do levantamento. É isso. E aí ele termina esse primeiro módulo. Então é dessa forma que eu organizei o curso e organizo as turmas do extensivo de 1 e 2. Por mais que assim, os alunos ainda saiam com dúvidas, né? Principalmente de periodização, porque os conceitos são extremamente introdutórios só para uma coisa. A gente tem um dia só para discutir, mais de um dia para discutir periodização de maneira densa e adequada. E temos mas é a preocupação que ele já saia desse 1 e 2 sabendo o que fazer, né? Inicialmente. Então ele tem um start para poder fazer a atuação dele e melhorar a atuação. Lógico, não é um método de receita de bolo. Eu sempre falo que o final do curso ele é sempre muito frustrante, porque se o cara está esperando a partir disso falar, então é só fazer isso aqui para todo mundo, não é. Ele se frustra muito se ele fizer o curso com esse pensamento, mas ele vai ter uma linha racional e lógica para pensar e organizar a maneira que ele pensa sobre treinamento de força. Ele vai ter um norte, ele vai ter uma forma racional de pensar, né? Nessa turma também a gente fez uma coisa muito bacana, que um aluno trouxe Tem duas coisas muito bacanas. Um aluno trouxe uma periodização de treino, e eu falei para eles, uma proposta, né, de treino. Olha, eu fiz essa periodização e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos aprender a olhar periodização, né? Olha, tá vendo aqui, ele trouxe o note, tá vendo aqui, ó, aqui tem esse exercício, força, não sei o que. Eu falei, vamos olhar de maneira global. Vamos tirar os componentes, né? A gente está falando em tipologia, a gente está indo além, não é só força, é tipo de força. Então vamos lá, o que é de hipertrofia nesse treino? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele manteve constante ou variou ao longo do tempo? Não, ele manteve constante. Ok. Potência, onde é que está o componente de potência ou a carga em velocidade? Está aqui. Só que ele juntou com o componente de força máxima. E aí ele foi diminuindo o componente de potência, aumentando o componente de força máxima. É isso que o treinador tem que olhar quando ele vê uma planilha de treino. Ele não tem que olhar se é agachamento, né? A primeira olhada que ele tem que fazer não é essa, se é agachamento pausado, se é agachamento pesado para box, o que ele está fazendo. Ele tem que olhar e tirar os elementos, sabe? Como eu estava falando no curso. Vocês têm que olhar um movimento ou uma planilha como se fosse aqueles óculos de realidade virtual, que você vê o ponto assim e vai identificando pele, osso, não sei o que, cartilagem, né, do dedo, assim, pele, osso, unha. É isso que você tem que fazer, tanto com o movimento, né? Então, tá correto em tal fase, tá não sei o que, fez isso, fez aquilo, fez aquele mapinha, tá fluido o movimento, tá não sei o que, fez. Então você vai ticando, não fez isso, faltou tal coisa. Mesma coisa quando olhar uma periodização. Onde está o elemento de força máxima? Onde está o elemento de potência? Onde está o elemento de hipertrofia? O que está acontecendo com a hipertrofia ao longo do tempo? O que está acontecendo, né, com a dinâmica de hipertrofia? O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com a dinâmica de potência? O que está acontecendo com a de força máxima? Como isso está indo ao longo do tempo? É isso que você tem que olhar. Não é difícil. Você tem que treinar o olho. Mas... E a gente fez essa atividade, treinamos. E teve um outro caso de um aluno que teve um rompimento parcial de LCA e colaterais, e o menisco dele estava... vai ter que operar o menisco, né? Os ligamentos talvez ainda cicatrize, ele não precise, mas assim, estava há 30 dias da lesão, e eu coloquei, a gente fez e testou uma série de coisas e colocamos eles em situações de carga
até supramáximas, mas com segurança, onde ele não sentiu dor. Então, qual era o limitante? O limitante é sempre a dor, né? Eu digo que as duas regras de ouro o movimento tem que estar fluido, né? E aí a gente explica como é que esse movimento está fluido, tem que estar fluido no curso. E o praticante não pode sentir dor. Se tiver acontecendo uma dessas duas coisas, a gente tem que mudar até encontrar uma forma que isso seja possível, né? Então, e aí a gente vai mostrando as ferramentas para fazer isso. Mas é esse o foco, né? Então a gente teve nesse curso um caso médico, né? Peguei até inclusive o contato do ortopedista que fez uma abordagem muito boa no meu ponto de vista. Vou até querer ter contato com ele. Mas ele fez isso e a gente ajudou, né, na medida do possível, personalizou o curso. E é por isso que eu gosto de turmas pequenas, porque a gente pode fazer isso, a gente pode dar uma atenção a um caso que vai ser um caso muito comum dele encontrar na vida profissional, né? Quem não vai encontrar alguém com o joelho com algum problema? Então, isso é um caso relevante de trazer no curso e mostrar como a gente pode treinar em segurança, né? Esse foi o grande objetivo. Bom, gente, eu não abri muito para perguntas porque eu tinha muita coisa para explicar e falar, mas quem quiser mandar pergunta depois da live, enfim, pode mandar pergunta, seja no direct ou seja nos comentários aqui no YouTube, então fiquem à vontade. Vou ficando por aqui também, então uma boa noite e tchau, tchau.